Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso empadão sem tampa. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas. Mas sabe o que é todas? Todas as dicas e segredos para você nunca mais errar nessa deliciosa receita, que serve para qualquer festa. Vamos lá para o passo a passo? Para a nossa receita, vamos precisar de uma porção de alho poró. Para o recheio do nosso delicioso empadão, vamos precisar de 2 dentes de alho ralado no lado mais fino do ralador, uma cebola média ralada no lado mais grosso do ralador, uma porção de alho poró, você pode anotar aí no seu caderninho, 200 gramas de alho poró, 50 gramas de tomate seco. Se você não tiver o tomate seco, você pode usar o outro tomate. Só tenha o cuidado de remover as sementes. Vou precisar também de uma colherzinha rasa de chá de noz moscada. Aqui eu tenho 500 gramas de bacalhau. Ele está dessalgado e desfiado. E eu já tenho aqui no canal o passo a passo de como eu dessalgo o meu bacalhau. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. E é de um vídeo do pastelzinho de forno de bacalhau. Vale a pena assistir, viu, pessoal? Lá eu mostro como dessalgar. Agora eu vou refogar o alho e a cebola. Em média aqui, 3 colheres de sopa de azeite. E eu não quero apenas fazer essa receita, eu quero te ensinar. Para fazer esse recheio e deixar ele cremoso, eu faço uma misturinha. Eu vou precisar de 500 ml dessa misturinha. Como eu faço essa misturinha? Aqui eu tenho uma colher de sopa de leite em pó. Não se preocupe, pessoal, confie em mim, não vai ficar um recheio doce, tá? Ele dá um sabor assim maravilhoso, vocês vão amar. E 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. A nossa misturinha já está pronta. Observe o passo a passo, porque isso é muito importante para um excelente resultado aí do seu recheio. A primeira coisa que eu vou fazer é refogar a cebola e o alho e vou seguindo aqui o passo a passo. Quando você for refogar, não deixe o alho e a cebola escuros, apenas bem refogados. Refogue por uns 3 minutos. Alho poró refogado, agora adicione o bacalhau. Agora adicione a nossa misturinha. Aqui eu estou com fogo baixo e observe aqui que já está no ponto. Eu cozinhei por uns 3 minutos. E como que você vai saber qual é o ponto? Observe que eu puxo aqui e dá para ver o fundo da panela. E não tem mais nada de líquido. Ele está um recheio cremoso. Esse é o ponto. E esse é o momento para você provar o sal. Tenha cuidado com o sal, porque o bacalhau, ele é salgado. Ainda que você dessalgue, ele fica com um pouco de sal. Aqui eu já provei e já percebi que o sal está no ponto certo. Desligue o fogo e finalize com o tomate seco e a noz moscada. Pessoal, esse recheio, ele é tão cheiroso e tão saboroso, vocês vão amar. Escreva aí no seu caderninho. A primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. Não monte o seu empadão com o recheio quente, porque a massa, ela vai escaldar. O recheio, ele não tem que estar nem morno, ele tem que estar completamente frio. Isso daqui evita que crie uma película aqui por cima. Agora eu vou deixar ele esfriar e vamos para a nossa massa. Escreva uma dica aí no seu lindo caderninho. O que mais atrasa em um empadão é o recheio. Você pode fazer o recheio e depois de frio, desse jeito aqui, você vai guardar na geladeira. Você pode guardar na geladeira desse jeito aqui até por 3 dias.
mas eu não coloco 3 dias, sabe, pessoal? Por segurança, você pode conservar por 2 dias na geladeira. E no dia você faz somente a massa, porque a massa ela é muito rápida. Vamos para o próximo passo e eu vou deixar esfriar. Para a massa do nosso empadão, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho, 150 gramas de margarina com 80% de lipídios, e essa margarina ela está gelada. 200 ml de creme de leite, é uma caixinha. Aqui eu tenho uma colher de sopa de ervas finas desidratada. Se você não encontrar aí na sua cidade, você pode usar salsinha ou cebolinha cortadas bem pequenininhas. Aí você mistura na massa que dá um resultado excelente. Uma outra coisa que você pode colocar também é alho poró desidratado, fica assim delicioso. Existem várias receitas da massa dos empadões e da massa das empadas. E você escolhe aí a que você mais gosta. Você escolhe qual a gordura você quer colocar. Pode ser banha, pode ser manteiga, pode ser margarina. E eu já tenho aqui no canal com todo tipo de gordura. E se você for substituir a margarina por banha, a quantidade é a mesma, 150 gramas de margarina ou 150 gramas de banha. Gordura é gordura. Observe que a minha massa aqui, ela já está com uma aparência de farofa. E quando você começar a misturar, comece misturando com um garfo, porque a palma de nossas mãos, ela é quente. Aí vai começar a derreter aqui a margarina. E quando você for misturar a massa com suas mãos, não misture assim, em formato de círculos, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica, sabe? Você tem que misturar assim, ó. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Quando você estiver aí na sua produção, que você estiver misturando aí com suas mãos, e você perceber que a massa ainda não deu ponto, que você está tentando unir e ela não está unindo, você vai colocar entre 20 a 30 ml de água. Não coloque toda de uma só vez não, sabe, pessoal? Por que isso acontece, Edva? De não dar o ponto se você deu aí a receita certinha. Isso depende das farinhas de trigo. Por exemplo, tem farinha que ela é mais seca. Já tem farinha que ela é mais úmida. E como que você percebe se ela é úmida ou seca? Se ela for seca, você vai precisar colocar mais 20 ml de água. Se ela for úmida, com a quantidade ali que eu passei ali dos ingredientes, vai dar o ponto certinho. Isso não depende de marca não, viu, pessoal? Ah, vou usar sempre a marca tal. Não faça isso não, porque isso é uma coisa que depende de remessa. Ó, ainda não deu ponto, vou colocar mais um pouquinho. Essa remessa aqui, ela veio seca, então. Pronto, olha, já deu ponto. Eu coloquei em média aqui, pela minha experiência, 20 ml de água. E eu não falo esse tipo de coisa para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento e sabedoria aí na sua produção. Termine de agregar os ingredientes com a massa na bancada. E quando você for misturar, não misture rasgando a massa, não. Você tem que misturar assim. E agora eu vou colocar em um saco plástico e vou levar para a geladeira para que essa massa possa descansar por uns 20 minutos. Ela precisa descansar um pouco e a margarina, ela vai gelar mais. Porque esse é um tipo de massa que você tem que trabalhar com ela gelada. A nossa massa aqui, ela já descansou. Eu vou abrir essa massa e colocar nesse refratário. O tamanho desse refratário, o comprimento aqui é de 30 centímetros e a profundidade é de 7 centímetros. E ele é oval. Eu vou abrir essa massa com a espessura de 6 milímetros. Eu vou usar um rolo de massa ajustável. Mas se você não tiver o rolo de massa ajustável, eu não quero que você deixe de fazer essa receita só porque você não tem o rolo. Você pode usar um rolo e 2 espetos de churrasco. E eu vou lhe mostrar essa dica aqui, que quem já me acompanha aqui no canal já sabe
que eu sempre uso isso daqui. Esse é o meu kit inseparável, quer dizer, falta outro aqui, um saco plástico. Esse kit aqui, ele é maravilhoso e é importado, e você só encontra aqui no canal Bistrô dos Salgados. Ai, pessoal, só brincando, né? Vamos lá. Essa vai ser a espessura da nossa massa. Pegue um saco plástico e coloque por cima da bancada. Coloque a massa. Coloque um outro saco plástico por cima da massa e abra. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí que eu vou precisar dele. Olha só. A espessura aqui da massa já está na espessura de 6 milímetros. Observe que o rolo, ele corre perfeitamente. Aí, se você não tiver o rolo de massa ajustável, como eu te falei, você não vai deixar de fazer. Você vai usar 2 palitos e vai abrir a sua massa na espessura do palito de churrasco. Olha. Uma outra dica para você escrever aí é que abra a massa ultrapassando as laterais do refratário que você escolheu aí. Observe, está ultrapassando aqui, tá vendo? O primeiro plástico você vai tirar e deixe o outro embaixo. Ele vai servir de apoio para você. Não precisa untar o refratário. Olha só que lindo. Perfeito, né? Use uma faquinha, de preferência lisa, sem dentinhos, para que a sua massa aqui na borda fique toda lisa. Aqui você pode fazer uns biscoitinhos, porque essa massa, ela é maravilhosa porque ela tem queijo. Ah, escreva uma coisa aí. Eu não coloquei sal nessa massa e foi proposital, porque o queijo parmesão, ele já substitui o sal. E se você não quiser colocar o queijo parmesão, a quantidade de sal que você vai colocar vai ser 1 colher rasa de sopa de sal. Faça furos para que não crie bolhas de ar quando o nosso empadão estiver assando. Olha só bem de perto a espessura da massa, toda por igual. O nosso recheio já está completamente frio. E observe que o recheio, ele não grudou no plástico. A textura do recheio é essa daqui. Olha, uma textura bem cremosa. Isso, ele já está frio. Tenha o cuidado de deixar o recheio reto. E vocês vão entender por quê. Observe aqui bem de perto. Olha só. Vocês vão deixar mais ou menos um dedo. Olha só, toda a borda. Ela tem que ficar livre assim. Vou finalizar com 300 gramas de queijo mussarela. E vou usar também queijo cremoso. E você pode usar a marca aí de sua preferência. Vou passar no lado mais grosso do ralador. Se você quiser comprar em fatias, tudo bem. Anote aí no seu caderninho.
300 gramas de requeijão cremoso. Vou finalizar com azeitonas. E você pode usar a preta ou a verde. Fique livre. E agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. Quando você perceber que por cima do empadão está dourado, já está assado. Aí você pode tirar. Escreva aí no seu caderninho. Deixe o empadão esfriar um pouco. Ele aqui ainda está terminando o processo de cozimento dele. Se você quiser cortar agora, pode sim, mas você vai perceber que a primeira fatia ou as fatias seguintes, elas vão se desmanchar. Então, deixe esfriar, porque assim ele vai se firmar mais. Principalmente porque o recheio é bastante cremoso. Então, deixe esfriar um pouco. Olha só. Eu vou botar aqui bem de perto para que vocês vejam a beleza desse prato. Não, sério, muito bom, delicioso. Vocês precisam fazer aí. Esse vai para minha ceia de Natal. Quando ele esfria, fica melhor de cortar. Olha só, a qualidade. Olha que recheio maravilhoso. Deixa eu virar aqui um pouco o fundo, para que vocês possam ver como fica. E é assim uma massa maravilhosa. O recheio, nota 1000. Vale a pena você fazer aí e colocar aí na mesa para as festas de final de ano. E eu faço esse tipo de coisa aqui para você perceber a qualidade do produto que você vai fazer aí na sua casa para a sua família. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!